Bom dia, senhoras e senhores. Solicitamos a todos que tomem seus lugares para darmos início ao nosso evento. Sejam bem-vindos ao terceiro dia da CONAB. Por gentileza, pedimos que desliguem ou mantenham seus aparelhos celulares em modo silencioso. Para dar um bom dia a todos, convido a doutora Josiane Toledo, vice-presidente científica da CONAB. Bom dia a todos. Dando continuidade às nossas atividades desses 4 dias tão intensos de aprendizados para todos, agradeço a presença de vocês e desejo que todos nós tenhamos hoje, como tivemos ontem, anteontem, um dia extremamente produtivo de muitos aprendizados e muitas mensagens, né, e importantes para aqueles que estão aqui preocupados com a alfabetização e com a melhoria da qualidade da educação no Brasil. Um bom dia para todos nós e uma excelente jornada de conferência nessa quinta-feira. Muito obrigada, doutora Josiane. E dando continuidade à palestra dessa manhã, com o tema A falta de equidade na primeira infância e o impacto na progressão das aprendizagens, eu convido a moderadora Raquel de Oliveira. Para palestrar, convidamos o doutor Daniel Domingues dos Santos. O doutor Daniel Domingues possui graduação em Economia pela Universidade de São Paulo, 1997, mestrado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2000, e doutorado em Economia pela Universidade de Chicago, 2008. Atualmente é professor doutor de Economia da Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto. Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Economia da Educação, Desenvolvimento Infantil e Mercado de Trabalho, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, pobreza, capital humano, bem-estar social e mercado de trabalho. Com a palavra, a moderadora da mesa, Raquel de Oliveira. Bom dia a todos, sejam bem-vindos novamente. Bom dia, Daniel. Bom dia. Você prefere ficar aqui ou aqui? Dá para você ver bem? Pronto. Bom, então vamos começar. Antes, eu gostaria de relembrar como nós estamos utilizando o Slido para as perguntas. Ou vocês podem acessar direto no navegador, www.slido.com, ou via aplicativo. Em ambos, vai solicitar um código, que é aquele ali, #J814. Vocês podem tanto mandar perguntas, como também votar em perguntas que estejam lá, para que a gente possa saber aqui na curadoria quais são as perguntas que vocês gostariam mais que fossem respondidas. Com vocês, Daniel Santos. Alô? Bom dia. Quero primeiro agradecer o convite da organização, dizer que é um prazer muito grande, que acho que um evento como esse é de extrema importância no momento que a gente vive aqui. Me convidaram para falar de 3 coisas, então, né? De desenvolvimento infantil, de qualidade de educação infantil e de desigualdade na primeira infância. Tá bom? Nós vamos ver como que essas 3 coisas se juntam e, quer dizer, o que tem, né, ainda de muito severo. Vou mostrar um problema importante aqui no Brasil, mas que está ao nosso alcance melhorar. Primeira figura que eu queria mostrar para motivar a nossa conversa é como a desigualdade surge e se amplia na primeira infância, né? Esse aqui é um estudo que foi feito no Equador, né, um estudo do BID, que acompanha as crianças ao longo do tempo, então um estudo longitudinal, né, segue dos 3 aos 6 anos de idade. E cada linha dessas representa uma população de crianças, filhas de mães com diferentes níveis de educação, né? A educação da mãe é um dos principais marcadores da qualidade do ambiente familiar que essas crianças crescem,
né? Mais importante, mais preditivo do que renda familiar, do que outros indicadores socioeconômicos. Então, a educação da mãe é tida como o principal indicador da qualidade do ambiente familiar e da vulnerabilidade social das crianças. Aqui a gente vê como que evoluem, ao longo da primeira infância, no indicador de linguagem, né, 4 grupos de filhos de mães com educação diferente. O que a gente percebe é que já aos 3 anos de idade, alguma diferença existe, né, em linguagem, não é tão grande, mas ela já está lá. E essa diferença ela se amplia dramaticamente dos 4 para os 5 anos de idade, né, que é a fase de educação infantil que eu vou focar na nossa conversa aqui hoje, é onde, em muitos contextos, acontece o início da alfabetização, para outros não, e é onde a boca do jacaré abre, e depois, se vocês continuassem seguindo essas crianças ao longo da vida, tem estudos para outros países menos parecidos que os nossos que fizeram isso, e essa desigualdade cristaliza e dificilmente é retomada, né? E ela é o berço da desigualdade social que a gente vai ver lá na frente, desigualdade de desempenho escolar e depois desigualdade de renda. Muito importante, então, prestar atenção nesse período da vida das pessoas, né? Dos 4 e 5 anos de idade. Uma outra figura, essa aqui é um estudo super recente, na verdade esse gráfico foi produzido há poucas semanas atrás. A gente está seguindo crianças no Brasil e na China com um teste na verdade não é um teste, esse aqui é a percepção de cuidadores sobre o conhecimento de matemática, e a gente percebe também, né, até os 3 anos de idade, muito parecido à evolução das crianças brasileiras e chinesas, essa diferença começa a crescer precisamente nessa faixa etária que a gente está falando, né? Então, o que eu vou dizer aqui é que existe, né, eu vou argumentar, uma desigualdade importante produzida entre classes dentro do país, mas o próprio país tem muito a fazer ainda em termos de cuidar da qualidade da educação infantil nessa época da vida. Bom, como que eu enxergo o retrato do Brasil hoje, né? A primeira coisa é ver o que diz a evidência sobre a importância de se investir na educação infantil como uma forma de promover o desenvolvimento infantil e, eventualmente, reduzir essas desigualdades. Esse aqui é uma cara conhecida da gente, o James Heckman, Prêmio Nobel de Economia, que desde a virada dos anos 2000 se tornou um profundo estudioso da primeira infância e da importância de se investir em capital humano desde essa época da vida. E o que ele mostra nessa figura, que é um gráfico muito conhecido da gente, é que quanto antes se investe na criança, maior o retorno para a sociedade, né? Ele compilou vários estudos que capturam investimentos em educação em diferentes fases da vida, e o que ele mostra é que o investimento em educação de qualidade na primeira infância é o que produz maiores retornos. Por que acontece isso? Porque o cérebro está mais maleável, é uma grande janela de oportunidade. Se você consegue dar estimulação, promover um ambiente afetuoso e que consegue estimular a criança a se desenvolver, isso aí, né, produz um ganho bastante grande. Produz um ganho também, porque quando se investe na primeira infância, o indivíduo tem ainda a vida inteira para se beneficiar desse investimento. Não apenas ele vai ter uma primeira infância mais saudável, mais feliz, mas também isso aí vai carregar para o resto da vida, é preditor de resultados ao longo de toda a trajetória. Então, tem vários argumentos de por que investir na educação infantil pode trazer ganhos muito importantes para a sociedade. Bom, boa notícia, né? O acesso à educação infantil no Brasil está se expandindo numa velocidade dramática, né? A pré-escola está praticamente universalizada, tem uma quebrazinha na série, porque 6 anos, né, que era a classe de alfabetização, antes era considerado pré-escola, deixa de ser quando ela vai para o Fundo 1, mas as vagas em creche, que seria essa linha verde, crescendo também dramaticamente. Então, parece que o Brasil está provendo acesso a alguma coisa que poderia trazer altos retornos para a sociedade. E, de fato, se a gente olhar a literatura, especialmente o acesso à pré-escola, parece estar associado com uma aceleração da aprendizagem ao longo do ensino fundamental importante, né? Vários estudos, diferentes metodologias mostram que crianças que passaram pela pré-escola, né, e lógico que esses estudos foram feitos predominantemente antes de pré-escola ser obrigatório, aumentaram em 1/4 de desvio padrão, que é praticamente acelerar uma série de aprendizagem, né? Então, se a gente medir as notas, por exemplo, de matemática no 5º ano do ensino fundamental, crianças que passaram pela pré-escola têm 1/4 de desvio na frente das outras. As creches, a gente tem um resultado mais ambíguo.
pequenininho, próximo de zero, muito mais controverso, a gente não sabe direito o que está acontecendo. Bom, então parece que a gente está expandindo o acesso para uma coisa que faz bem. Esse ponto 25, desvio padrão, é o que se encontra no resto do mundo. Então, o Brasil, em média, né, a nossa pré-escola, em média, tem um efeito parecido com o que pré-escolas no resto do mundo têm. E quando a gente pensa, né, nessas vagas que a gente está produzindo, quase sempre vem à mente figuras como essas, né, que são salas estimulantes, salas onde a criança consegue socializar, consegue desenvolver uma porção de competências, e, com isso, né, acelera sua aprendizagem, seu desenvolvimento, uma coisa super positiva. Mas a gente também sabe, né, que nem todas as vagas que foram abertas e que têm sido abertas são desse jeito, né? Ainda é comum a gente ver salas na educação infantil, onde predominantemente, ou em grande parte do tempo, crianças ficam, por exemplo, assistindo televisão ou sem grandes atividades estimulantes naquela rotina. Salas onde você não tem um espaço para descansar, um espaço adequado para, né, ou seja, o espaço físico muitas vezes não é suficiente para as crianças poderem ter esse relaxamento, salas superlotadas em que elas não conseguem ter também, né, um espaço para explorar, para se movimentar, para ter a estimulação adequada e, eventualmente, muitas denúncias ainda, né, não é raro, de maus tratos, problemas de higiene, né, são parte da realidade de algumas redes ainda hoje no Brasil. Bom, consequência disso é que nem todas as crianças se beneficiam da educação infantil no Brasil, né? Na verdade, quando a gente decompõe esse impacto entre crianças, lembra que eu falei que a educação da mãe é um dos principais marcadores da qualidade do ambiente familiar? Vamos dividir, por exemplo, os dados da Prova Brasil, né, segundo o critério da educação da mãe. E à esquerda, nesse gráfico, estão os filhos das mães com muito pouca educação, que nunca foram à escola. E conforme a gente caminha para a direita, a gente enxerga as mães mais escolarizadas. E aqui tem duas linhas. A linha vermelha representa o benefício de ter frequentado a pré-escola em termos da nota de matemática do 5º ano. E a linha azul, o benefício de ter frequentado a creche. O que a gente percebe? Em primeiro lugar, que esse benefício é muito desigualmente distribuído. Invariavelmente, os filhos das crianças menos vulneráveis são os que mais se beneficiam da educação infantil no Brasil. No caso da creche, a gente mostra, né, essa figura mostra que esse benefício pode, inclusive, ser negativo, né? Então, a gente está dentro de cada grupo comparando quem fez e quem não fez educação infantil. O que essa figura tem de enigmático e por que ela marca a história do nosso grupo de pesquisa desde o início? Em primeiro lugar, porque, como um todo, parece que a educação infantil no Brasil amplia ao invés de reduzir desigualdade de aprendizagem. Em segundo lugar, porque essa figura não é comum de ser vista no resto do mundo. Em geral, quando a gente consegue controlar pela qualidade do serviço que é oferecido para as crianças, são os mais vulneráveis os que tendem a se beneficiar mais. Por que eles tendem a se beneficiar mais? Porque eles conseguem ganhar na escola uma coisa que eles não têm em casa. Então, o ganho de ter essa chance, de ter essa experiência, tende a ser maior para as crianças mais vulneráveis quando você consegue comparar serviços de qualidade semelhante. Como no Brasil a gente tem muito poucos indicadores de qualidade de educação infantil, a gente não consegue fazer um exercício, né, ou não conseguir, vou mostrar algumas coisas, alguns resultados novos para vocês, controlar pela qualidade. Então, ou o Brasil é diferente do resto do mundo, ou o que esse gráfico mascara é uma diferença profunda na qualidade do serviço que é oferecido para cada uma dessas crianças. De fato, em um único estudo, que é um estudo de coorte que a gente conduziu em Sertãozinho entre 2008 e 2017, a gente mostra que quando você consegue controlar para a qualidade, você volta a ter no Brasil o formato dessa figura que a gente enxerga no resto do mundo, com os mais vulneráveis se beneficiando mais do serviço. E também com essa base de dados, a gente foi capaz de fazer uma decomposição e nessa linha mais escura vocês enxergam, quer dizer, em primeiro lugar, o seguinte, o que é a diferença já no início do ensino fundamental de aprendizagem, nesse caso aqui é de linguagem, acho que está matemática, mas é linguagem, entre os filhos das mães com muita educação, aqui no nosso caso, com mais do que o
ensino médio e com menos do ensino médio. Essa diferença, já no início do ensino fundamental, é de um desvio padrão nos nossos dados. Quando a gente faz uma simulação de quanto que essa diferença poderia ser encolhida se essas crianças tivessem acesso a um serviço de qualidade semelhante na pré-escola, metade dessa diferença seria eliminada. Quando a gente segue as crianças até 2012, no final do ensino fundamental, essa simulação produz uma queda um pouco menor, mas ainda assim substancial. Um quarto dessa diferença seria eliminada se essas crianças tivessem tido acesso na pré-escola a um serviço de qualidade semelhante. Bom, com isso, o que tem sido a perseguição implacável que a gente tem feito no grupo desde então é aprofundar no Brasil essa discussão sobre o que é qualidade de educação infantil, como é que mede, como é que a gente garante esse direito, com o discurso de que não basta abrir vagas. Escola infantil de baixa qualidade pode fazer mal para a criança. A gente só pode comemorar se essa vaga for boa. Tá? E o Brasil fez algumas tentativas, né, num debate que é muito apaixonado, muito carregado ainda de paixões. O que é qualidade? Né? E documentos foram produzidos ao longo do tempo associando qualidade aos equipamentos ou aos recursos humanos de modo geral. Precisamos ter professores com ensino superior, precisamos ter escolas bem equipadas. Em alguns contextos, até a própria compra de televisão foi tida como um sinal de que a qualidade estava melhorando. É o material, é o plano, ter um plano mais estruturado ou menos estruturado. Vários documentos, várias discussões começaram no Brasil, mas nunca acabaram sobre o que é qualidade de educação infantil. Bom, eu penso que hoje, com todos os percalços que a gente teve, a gente conseguiu ter um documento novo que pode orientar esse debate sobre o que é qualidade. Né? A Base Nacional Comum Curricular saiu e ela é muito clara, né, em dizer, né, em ordenar as prioridades da missão da escola, colocando em primeiro lugar os direitos de aprendizagem e esses direitos organizados em campos de experiência. E valorizando especialmente a parte processual. Qualidade é aquilo que acontece durante a rotina das crianças. Qualidade são as interações afetivas, as interações pedagógicas, né, que acontecem dentro da educação infantil. Bom, com base nisso, a gente começou a procurar o que existe no mundo que tenta medir qualidade e que, pelo menos, incorpora também essa parte processual, né, dentro dos seus indicadores de qualidade. E, nessa busca, a gente foi conhecer o MELCO. O MELCO é uma experiência, né, liderada pela Unesco, pela Unicef, pelo Brookings Institute, pelo Banco Mundial, e que depois ganhou o apoio do CDE, ganhou o apoio do BID. Aqui no Brasil, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal lidera também a disseminação do MELCO no mundo. O MELCO ele é uma tentativa de produzir, né, uma cesta abrangente de indicadores que contemple aqueles que são tradicionais, né, de se avaliar a educação, ou seja, indicadores de insumo, né, que envolve recursos humanos, envolve equipamentos, indicadores de desfecho, né, então, quanto que a criança está aprendendo de linguagem, aprendendo de matemática, desenvolvendo a função executiva, mas também incorpora esses aspectos fundamentais que são esses aspectos processuais. Tenta quantificar e qualificar como que são as interações pedagógicas, as interações afetivas dentro do contexto escolar. O MELCO, ele, quer dizer, não é que esses instrumentos sejam necessariamente novos, é que eles eram, até então, ou muito caros, ou exigiam um treinamento muito sofisticado. Em outras palavras, dificilmente aterrissariam em larga escala num contexto de um país não muito rico como o nosso. Tá certo? Então, o MELCO é uma tentativa desses parceiros todos de tornar de fácil acesso e de fácil mensuração, né, medidas processuais na primeira infância. Ele é fundado em alguns princípios pedagógicos importantes. Né? Em primeiro lugar, aprendizagem baseada no brincar. Brincar é a maneira como uma criança aprende. Brincar é a forma de uma criança, ao explorar o mundo, interagir com as pessoas, aprender e se desenvolver. Você precisa ter um ambiente que produza oportunidades de aprendizagem. Ele precisa ter oportunidades para explorar, para interagir, para socializar e para você se desenvolver.
O papel do adulto como mediador desse processo de desenvolvimento, né? O adulto tem que ficar, né, com esse olhar atento para cada criança, dentro da sua trajetória de desenvolvimento, prestando atenção naquele instante em que a criança está prestes a dar um salto de desenvolvimento e oferecer aquele empurrãozinho, aquela pequena ajuda para a criança. O adulto precisa oferecer atividades, o ambiente precisa oferecer atividades que sejam adequadas ao estágio de desenvolvimento das crianças, nem fáceis demais, né? Que não representem nenhum tipo de desafio para a criança, mas também não difíceis demais que possam frustrar a criança, que com isso ela possa ter uma experiência negativa. E muito importante, gente, o uso de questões abertas e fechadas nessa interação. O que são questões abertas e fechadas? A gente pode pensar numa atividade de contação de história, onde, ao final da história, o adulto pergunta para a criança, né, simplesmente, quem matou o lobo mau? E a criança levanta a mão e fala assim, foi o caçador. Se for esse o único tipo de interação que o adulto tem com a criança depois da conversa, essencialmente a atividade acabou aí, ela morreu aí. Se o adulto, ao invés disso, pergunta o que você faria se você fosse o Chapeuzinho nessa situação, a criança pode elaborar, pode trazer as referências dela, pode expandir, né, essa experiência que ela estava tendo naquela atividade para além daquela simples contação de história. E isso enriquece a atividade da criança. E isso pode ser feito na contação de história, pode ser feito numa atividade que estimule matemática ou ciências, pode ser feito na exploração da natureza, pode ser feito numa atividade de coordenação motora ampla também. Como eu falei para vocês, o MELCO tenta romper essa dicotomia, né, de medidas baseadas só em insumo ou medidas baseadas só em resultado. Medidas baseadas só em insumo, né, se eu simplesmente digo que qualidade de educação é ter um professor com ensino superior, qual que é o problema? Em primeiro lugar, mediria a qualidade de uma educação que não precisava sequer ter criança lá dentro, né? Se eu fosse lá e com uma régua medisse todos esses insumos, eles tivessem segundo os padrões prescritos, eu ia dizer que aquela escola é boa, independente de se depois, no minuto seguinte, a criança é agredida ou o professor fica no WhatsApp o resto do tempo. Tá certo? Mas é claro que são indicadores importantes de oportunidades de qualidade para aquela interação. Então, eles têm um papel no processo, mas talvez eles não sejam a própria definição de qualidade, sejam oportunidades de qualidade. E uma crítica que se faz, né, com muita frequência é que esses indicadores têm muito pouco poder preditivo nos indicadores de desfecho, né? Especialmente depois que você controla pelos indicadores de processo. Com os indicadores de resultado, também muito tradicionais na educação, você tem outro tipo de crítica, né? Para que resultados fossem a medida de qualidade, então uma escola melhor é aquela em que o aluno sabe mais matemática, ou mesmo quando eu tenho valor adicionado, aquela em que o aluno aumentou mais o seu aprendizado de matemática, eu preciso garantir que eu estou comparando escolas que tinham condições iniciais muito parecidas. E por mais que eu faça um esforço e meça uma porção de outras coisas para tentar controlar essas condições iniciais, eu só consigo controlar por aquilo que eu consigo medir, né? E sempre sobra aquela dúvida, será que realmente toda essa diferença de matemática do início para o fim do ano foi culpa ou mérito da escola? Né? Uma crítica pertinente também. Uma outra crítica que se faz muito frequente é que as medidas de resultado, com frequência, mostram problemas para a escola, mas não dão muitas pistas do que fazer depois. E, com isso, frustra os principais usuários, né, desse tipo de avaliação, que seriam os gestores escolares ou os tomadores de decisão. A minha escola, né, meus alunos não sabem matemática, mas também fiquei triste porque eu queria que eles soubessem, mas não sei exatamente como é que eu poderia melhorar isso no próximo ciclo. E uma terceira crítica, também muito pertinente, aconteceu no Brasil, é que se a avaliação de resultado vem antes do currículo, o currículo passa a ser ensinar para o teste, né? Então, muito importante, né, no MELCO entender que a educação, na verdade, é um fenômeno, né, mais amplo do que isso, e que precisa ter indicadores de como a família entrega a criança para a escola, como era a escola antes de começar essa interação, né, os seus insumos, como essas interações acontecem dentro da escola, os processos, e como que isso resulta em desfechos. Na parte processual, né, que é a grande novidade do MELCO, é importante definir
como que ele caracteriza esses princípios pedagógicos que são considerados positivos no contexto da educação infantil, especialmente da pré-escola. Né? Ele pontua como práticas pedagógicas de melhor qualidade as aulas com elementos lúdicos, né? Muito de acordo com aquele princípio de que a criança aprende brincando. O que são elementos lúdicos? Primeiro elemento lúdico é a criança ter alguma chance, algum protagonismo na hora de escolher como realizar as atividades. Escolher que personagem ela vai interpretar na dramatização, escolher como que vai ser o material que ela vai usar para fazer a construção, né? Se ela vai, ou para fazer uma contagem, se ela vai usar blocos, se ela vai usar contas, tá certo? Ela tem algum tipo de arbítrio na hora de decidir como realizar as atividades. O professor contextualizar a atividade o tempo todo. Né? Quando ele propõe a atividade, conectar o conteúdo do que está sendo proposto com o contexto que a criança vive, com as experiências de vida dessa criança, isso também estimula, enriquece e expande aquela atividade para além da interação mecânica do que está sendo proposto. Como eu falei, né, o uso de perguntas abertas, não precisa ser apenas perguntas abertas, mas também perguntas abertas na interação do adulto com a criança. Isso expande a atividade. E o olhar atento do adulto, né, individualizando a atenção e prestando atenção naqueles momentos que a criança está prestes a dar um salto de desenvolvimento e oferecendo a pequena ajuda. O MELCO capta a presença de elementos lúdicos através da observação direta da sala de aula. Então, nossos observadores vão lá e passam 3 horas, né, assistindo um dia típico de aula numa sala de pré-escola. A gente fez esse exercício, a gente tem feito, alternando salas de infantil 4 e 5, ou pré-1 e pré-2, nas diferentes redes. E durante essa observação, né, a principal ferramenta são essas rubricas pedagógicas, onde é proposto um tema. Então, cada rubrica, digamos, tem uma rubrica de contação de história, uma rubrica de atividades de linguagem expressiva e artística. Né? E se ao longo daquelas 3 horas essa atividade não aconteceu, né, o nosso observador marca 1. Se aconteceu, mas o aprendizado foi por repetição, né, então o professor projeta ou desenha o número 4 na frente e pergunta: que número é esse? A turma responde em cor: é o 4. Né? Se todo o aprendizado, né, toda a atividade foi realizada por repetição, é o número 2. Se teve pelo menos um elemento lúdico, é o 3. Se teve mais de um elemento lúdico, ganha o 4. Fomos a uma capital brasileira e fizemos uma avaliação diagnóstica, né, de como é a realidade dessa capital. Nessa capital, descobrimos que atividades que envolvem coordenação motora ampla e fina são realizadas em quase todas as salas de aula. Então, notem que o trecho azul dessas barras é muito pequenininho, né? Então, o percentual de salas onde não se verificou, né, oportunidade de correr, de pular ou de desenvolver a coordenação motora fina foram raras. E mais do que isso, quando elas aconteceram envolvendo elementos lúdicos, que seria esse trecho verde e esse trecho roxo da barra. Já atividades de matemática, leitura e linguagem escrita e de linguagem expressiva aconteciam com grande frequência, mas predominantemente de maneira mecânica, né? Naquele nível que o instrumento pontua como 2. E contação de histórias e momentos de brincar livre, que são também 2 tipos de atividades super importantes na pré-escola, não aconteciam. Aconteciam numa franca minoria das salas de aula que a gente investigou. Estratégias usadas pelo professor para disciplinar as crianças. O que o professor faz quando ele percebe um comportamento que é considerado inadequado? Essa outra coisa que é observada diretamente na sala de aula. O professor faz uso de interações, inclusive físicas negativas, para reorientar o comportamento da criança? Será que é essa a estratégia? Em 5% dos casos, foi isso que a gente viu. Ele usa interações verbais negativas, né? Coloca a criança sentada para a parede no cantinho do pensamento, dá uma bronca tremenda na frente de todo mundo. É isso que ele faz? Em 45% dos casos, é isso. O que significa que em 50% dos casos, a gente presenciou situações que, no limite, podem ser classificadas até como algum tipo de violação dos direitos dessas crianças. Nos outros 50%,
em parte dos contextos, o adulto, pelo menos, tentou reorientar para um comportamento positivo, mas não foi efetivo, ou, em 15% dos casos, ele conseguiu, né, a professora, o professor conseguiu reorientar aquele comportamento de maneira consistente para todas as crianças o tempo todo para um comportamento positivo. O que a gente fez a partir disso? A gente usou uma metodologia chamada teoria de resposta ao item para juntar todas esses indicadores, né, um instrumento muito grande, né, tem centenas de indicadores lá dentro, no índice sintético de qualidade das práticas pedagógicas. Então, a gente usou essa estratégia para reduzir a dimensão dos nossos indicadores e ter um indicador único de qualidade da prática pedagógica. E dividiu as turmas da nossa amostra em 3 terços. A gente chamou o terço mais baixo de as turmas que tinham práticas pedagógicas de qualidade baixa, média e alta. Em cada uma delas, a gente também mediu a aprendizagem de linguagem e alfabetização e mediu a aprendizagem de matemática, entre outras coisas. Tem função executiva, eu não trouxe todas as figuras aqui. Mas o que a gente viu? Que, inclusive, aquilo que o nosso instrumento propõe, que são, né, marcadores importantes de qualidade da educação infantil, de fato, estão muito correlacionados com o desfecho. Muito, não é pouco, não. Esse gradiente é substancial. Essa distância, nessa métrica, né, que em pesquisa a gente costuma usar, que são múltiplos de desvio padrão, né, então, se vocês notarem, você tem meio desvio padrão de linguagem entre as crianças que estão em turmas de baixa qualidade pedagógica e alta qualidade pedagógica. O que é meio desvio padrão? Se a gente comparar qual que é a diferença do nível médio de linguagem do pré-1 para o pré-2, isso dá 1 desvio padrão. Meio desvio padrão é metade disso. Logo, é justo interpretar que as crianças que hoje estão numa sala de alta qualidade pedagógica já sabem, em termos de alfabetização e linguagem, aquilo que as crianças que estão numa sala de baixa qualidade pedagógica só vão saber dali a 6 meses. Essa mudança na qualidade da prática pedagógica acelera em até 6 meses a aprendizagem das crianças em linguagem, no caso de matemática, 4 meses. Uma diferença importante. Essas crianças têm 4 para 5 anos de vida. Tá? Muito bom. O que isso tem a ver agora com desigualdade, com aquela figura que a gente viu lá no início da apresentação, de que o Brasil parece tratar muito desigualmente seus filhos? Nessa mesma capital, a gente documentou qual que é a diferença média nesses indicadores de alfabetização e de matemática entre os filhos das mães com muito pouca escolarização e com muita escolarização. Essa diferença é de um desvio padrão. O que significa dizer que os filhos das mães muito educadas de 4 sabem tanto quanto os filhos das pouco educadas de 5. Né? É mais ou menos essa a diferença. Esse é mais ou menos o intervalo que a gente viu naquele outro estudo que eu mostrei no início do fundamental. Se vocês pegarem a Prova Brasil, o que vocês vão ver no 5º ano do ensino fundamental, que essa diferença cristaliza. Então, ela está abrindo a boca do jacaré aqui. Matemática, mesma coisa. Né? Aproximadamente 1 desvio padrão se você comparar a diferença dos 2 extremos dessa figura. O que a gente aprendeu há poucas semanas atrás que deixa a gente muito preocupado? A qualidade da prática pedagógica importa. A gente tem uma amostra que só tem escolas públicas aqui. Se a gente dividir agora a nossa amostra pela educação da mãe, ou seja, dentro da rede pública temos filhos de mães com diferentes níveis de escolaridade. Como essas crianças são tratadas dentro da rede pública? E o que a gente percebe, aqui, por exemplo, eu peguei atividades de linguagem expressiva, é que nas escolas frequentadas pelos filhos das mães com pouquíssima escolaridade, quase mais de 80%, mais de 90% das salas, não se verificou essa atividade num dia típico de aula. E quando se verificou, foi sem elementos lúdicos. Conforme, dentro da rede pública, você transita para as escolas frequentadas pelos filhos das mães com mais escolaridade, você começa a ver essa atividade acontecer com muito mais frequência e com a presença de elementos lúdicos. Como que é o tratamento? Que tratamento, como que é reorientado o comportamento dos filhos das mães com pouca escolaridade e dos filhos das mães com muita escolaridade dentro de uma mesma rede? Será que tem interações verbais positivas? Ou o complemento disso, que seria a parte vermelha,
interações verbais negativas ou até físicas negativas. E a gente percebe que nas escolas frequentadas pelos filhos das mães com menos escolaridade, a estratégia de orientação do comportamento através de interações físicas ou verbais negativas é a predominante, mais de 50%. E essa diferença reduz dramaticamente conforme a gente vai mudando de escola até chegar naquelas que são frequentadas pelos filhos das mães com mais escolaridade. E a gente já discutiu antes, quer dizer, isso são marcadores que estão associados com o próprio desenvolvimento. Por que isso aqui é importante dizer? Minha apresentação já está chegando no fim. Porque quase sempre, quando a gente pensa na desigualdade que o Brasil produz entre pobres e ricos, a primeira imagem que vem na cabeça é que os filhos dos ricos estão felizes e contentes nas escolas particulares e os demais nas escolas públicas, e que seria essa a principal diferença de oportunidade que essas crianças têm na primeira infância. E o que a gente está mostrando é que não. Grande parte dessa diferença acontece dentro da própria rede. A boa notícia é que essa rede esteve aberta para avaliação. A avaliação é uma coisa super importante. A gente ontem ouviu o secretário de Teresina, que fez um dos trabalhos mais impressionantes em termos de promover a alfabetização no Brasil, mostrar a importância da avaliação nesse processo. Essa rede permitiu a avaliação e, em vez de enxergar isso como uma vergonha, levantou a cabeça, está reorganizando o seu currículo e, a partir disso, né, práticas de formação de professor, várias outras atitudes foram tomadas para endereçar esses problemas. Muito obrigado. E estão aqui, então, imagens, de novo, de algumas das salas de aula que a gente gostaria de ver predominarem no nosso contexto nos próximos anos aqui. Obrigada, Daniel. Eu vou pedir... Danilo, você põe de novo ali o slide do Slido? Pronto. Tem aqui algumas perguntas que eu já vou fazer para você, Daniel. Quem quiser mandar outras, a gente ainda tem aqui 7 minutos para discussão. Daniel, a primeira pergunta que eu vou lhe fazer, você que é economista, né? Vem aqui a seguinte pergunta. Qual a importância de mensuráveis em relação à aprendizagem? Qual a importância, pelo que se a pessoa eu não fizer uma leitura correta, mas o que eu entendi qual a importância de medir? De medir? De medir. Bom, eu sou da opinião de que a avaliação, de um modo geral, na verdade, da opinião não, isso é histórico, né? Surgiu para garantir igualdade de direitos, né? A gente associa muito a avaliação com punição, mas não, né? Ela surgiu para garantir igualdade de direitos. E medir, inclusive, resultados, é fundamental para você saber que o problema existe. Tá certo? Então, por exemplo, se você mede, né, que alguns grupos da sociedade não apenas têm níveis de aprendizagem distintos num certo ponto da vida, mas também que essas desigualdades não estão desaparecendo nas trajetórias, você precisa endereçar, né, políticas específicas para esse grupo. Sem essa mensuração, a gente não vai saber que o problema existe. Eu acho que igualdade de direitos é o principal argumento mesmo. Porque é interessante você ter colocado isso na primeira infância, que é um período na educação infantil que temos no Brasil uma discussão bem rica em relação se deve avaliar, se não deve avaliar. Então, acho que essa pergunta foi bastante interessante. Partindo do que você falou de desigualdades, tem uma outra aqui. Como você vê, Daniel, a influência das desigualdades sociais nos resultados da educação em geral e, mais especificamente, da educação infantil? Ótima pergunta. Desde 66, nos Estados Unidos, com o relatório Coleman... Você coloca só um pouquinho. Então, desde 66, nos Estados Unidos, com o relatório Coleman, que a gente sabe que 2/3 dos resultados educacionais são, na verdade, determinados pelas condições da família, né? A gente coloca, né, e é porque é o que está ao alcance da gente fazer também, né, usar a escola como maneira de reduzir as desigualdades, mas grande parte das desigualdades tem como principal determinante as condições familiares. Isso é bem documentado no mundo inteiro. No Brasil não é diferente, né? A questão é que é muito mais difícil você mudar essas condições estruturais da família do que construir uma boa escola para tentar compensar isso. Mas, sim, né, a evidência mostra que essas desigualdades são bastante importantes
E isso provoca a perpetuação da desigualdade, porque aí, com maior probabilidade, os filhos das famílias vulneráveis vão ter menos oportunidades escolares e em casa para se desenvolver, acabam também se tornando, né, adultos vulneráveis que vão ter crianças vulneráveis. Então, esse é o principal mecanismo que se conhece de transmissão intergeracional da pobreza. O custo social é alto, né? Isso, pois é. Uma terceira pergunta, Daniel. Você mencionou na sua fala o momento de salto de desenvolvimento. E a pergunta é sobre isso. Você poderia explicitar, dar um exemplo tangível daquele momento de salto de desenvolvimento? Existe alguma orientação sua específica do que você tem observado que a gente pode levar para casa? Bom, a gente não está falando... Quando a gente fala de saltos de desenvolvimento, não é grandes piruetas, não. A criança, no seu processo de desenvolvimento, né, ela... Eu vou me aventurar num terreno que não é exatamente o meu, né, que é o terreno da psicologia e da pedagogia, mas no conceito vygotskiano, as crianças se desenvolvem, né, elas têm estão num estágio de desenvolvimento e tem uma zona de desenvolvimento proximal, ou seja, tem coisas que elas quase que já conhecem, quase que já sabem fazer, mas ainda não sabem. Ou seja, com as experiências que elas já tiveram na vida, elas poderiam dar esse salto, mas lhes falta alguma coisinha. Pode ser uma ferramenta nova, pode ser uma ideia, né? E o adulto, às vezes, pode juntar, falar assim, olha, por que você não faz isso por esse outro caminho? E oferece aquela pecinha que faltava para conectar duas coisas que já estavam, né, no repertório da criança, para que, a partir disso, ela consiga fazer. São pequenos saltos, isso acontece todos os dias no desenvolvimento da criança no contexto escolar. Como é que se faz isso? É com formação de professor. Isso aí, quer dizer, o professor precisa conhecer profundamente como se dá o desenvolvimento infantil, né, e os processos pedagógicos, né, que permitem, e reconhecer, muito importante, que cada criança tem seu ritmo de desenvolvimento, porque sempre que você tenta importar de maneira mecânica, né, como é o funcionamento de uma escola de ensino fundamental, de ensino médio, para o contexto da educação infantil, né, você muitas vezes esquece que existe uma variabilidade muito grande nos ritmos de desenvolvimento, né? Eles se dão dentro de uma janela que é considerada típica, mas com muita variação ali dentro. E, se você simplesmente oferece aquela atividade homogênea para todo mundo, muitas vezes você perde algumas crianças nesse processo. Certo. Dá tempo de fazer mais uma aqui? Tem uma aqui bem específica. Aliás, chegou mais 3 agora que eu fiquei em dúvida. Eu vou numa aqui que eu acho que é o cerne da tua pesquisa. Por que o tratamento das crianças, das mães com alta educação, é comparado às de baixa? Quais fatores são causais disso? Bom, o porquê... A intencionalidade, né? O porquê que isso é... Por que a gente faz essa comparação? De novo, uma questão de igualdade de oportunidade, né? Todas essas escolas são financiadas com o mesmo dinheiro público do mesmo contribuinte. No mínimo, a gente quer que elas tenham o mesmo tratamento. Se não, se tiver que ser desigual, que seja desigual a favor dos mais vulneráveis, porque a gente tem um argumento de reduzir a desigualdade. Mas, do jeito que está, é meio difícil de justificar. Os fatores causais é uma coisa que precisa ser investigada, né? Se é uma coisa deliberada da maneira como as redes alocam seus recursos, se vem do fato de que as mães mais escolarizadas cobram mais a atitude dos professores, é por isso, não sei te dizer, né? Qualquer que seja a razão, é uma questão preocupante. A gente precisa olhar para isso e saber o que está por trás. E a última aqui que eu vou fazer, peço desculpa por não mencionar as demais, o que é uma escola, Daniel, na visão da tua pesquisa, de alta qualidade pedagógica, em relação à aprendizagem da leitura e da escrita na educação infantil? Tem várias... A última pergunta que você fez é a mais comprida de todas, né? Então, em primeiro lugar, acho assim, o instrumento dá algumas pistas de coisas que são importantes, né? Então, usar perguntas abertas para expandir a experiência da criança é uma coisa importante. Contextualizar é uma coisa importante, né? A criança consegue fazer mais conexões, consegue, inclusive, né, sinapses, né, isso aí fortalece também, porque quanto mais você
associa com o mesmo tipo de estímulo, isso aí também né, fortalece sinapses, ajuda a desenvolver habilidades, uma opção de coisa. No caso específico do desenvolvimento da linguagem, você tem algumas coisas que eu acho que a ciência já documentou muito bem, né? Quer dizer, conversar com a criança, essa interação adulto-criança, adulto-criança, criança-criança, mas de comunicação, ela por si só é uma experiência que amplia a linguagem. Então, tem momentos de contação de história, tem momentos, quer dizer, uma sala de aula onde livros de história estejam disponíveis, as crianças possam, né? E elas vão por curiosidade própria, não precisa necessariamente ser com estimulação, né? Então, ou seja, expor a criança a um ambiente em que esse tipo de estímulo esteja presente, né? E o adulto, de novo, né, com esse papel de prestar atenção nos estágios de desenvolvimento e no momento que está prestes a dar o salto, oferecer um empurrãozinho, isso é o que do que eu conheço, é o que precisa ser feito para promover o desenvolvimento da linguagem, mais que tudo. E o afeto também, né? Claro. Tudo isso é potencializado se o adulto for treinado também para desenvolver relações de respeito, de relações, né, de afetuosas com a criança. Daniel, muito obrigada. E a gente encerra aqui a primeira sessão. Eu que agradeço. Obrigado.